Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Recolhimento de lixo em Teutônia ocorre agora no turno da noite e a empresa também foi alterada. Esse é o nosso assunto de hoje. Para explicar toda essa situação, por isso eu recebo a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Lídia Dain. Bom dia, Lídia, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. E também o prefeito de Teutônia, bom dia, Celso Aloysio Fornec. Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Nós estamos aí mais uma vez para dar os devidos esclarecimentos para a comunidade, né? Gente, para falar sobre o novo serviço de recolhimento de lixo, primeiro a gente precisa saber um pouquinho do que houve com o antigo prestador de serviço. Então vou pedir para vocês explicarem para a gente, afinal nós ficamos aí alguns dias sem o recolhimento de lixo, né? Exatamente. Bom, primeiro nós temos que reforçar que a empresa que fazia o recolhimento de lixo até o dia 29 de agosto, não havia queixa nenhuma, estava fazendo um trabalho muito bom, um trabalho de excelência. No dia 29, eles recolheram normalmente na segunda-feira, e na terça-feira simplesmente não apareceu caminhão nenhum. O que cabia à prefeitura fazer? A prefeitura cabia notificar a empresa e dar um prazo para que elas se manifestassem ou voltassem a recolher o lixo. Isto foi feito na terça-feira, na primeira hora da tarde, porque ainda na terça mesmo poderia ser um caminhão estragado, coisa assim, então a gente tinha que dar esse prazo. E foi dada 6 horas para a empresa se manifestar. E dentro das 6 horas ela não se manifestou, né? Então nós fomos obrigados a chamar a segunda colocada. Esse é o procedimento legal. Não é prefeito, não é secretário quem quer pegar, não. É a segunda colocada que participou do processo em que essa primeira foi vencedora. E a segunda colocada aceitou na hora. Evidentemente que a segunda colocada, ela não tinha os caminhões esperando para virem. Então o que ela teve que fazer? Ela teve que fazer um remanejo de caminhões. E na quarta-feira, então, eles já nós rescindimos o contrato com a empresa primeira, por não se manifestar, rescindimos e chamamos a segunda para assinar o contrato. Na quinta foi assinado o contrato e na sexta-feira os caminhões da segunda colocada já estavam começando a recolher, porque todos perceberam quanto lixo nós produzimos. É assustador. Se não recolhe todo dia, o acúmulo fica muito grande. Então, na sexta, eles já recolheram na sexta-noite, no sábado durante o dia, inclusive no domingo para darem conta. E a partir da segunda seguinte, voltou tudo à normalidade. O preço pago é o mesmo que nós estávamos pagando para a empresa com quem nos rescindimos, né? Não houve nenhum atraso, nenhuma falha de pagamento por parte da prefeitura, estava tudo normal. Até porque o próximo pagamento seria dia 5 de setembro, né? Como foi rescindida o contrato, essa negociação dessa parcela, ela tem que ser via judicial feita. Por quê? Porque nós temos que ver, porque a primeira coisa que o ente público deve fazer quando há esses casos, a primeira é pagar os impostos. A segunda é pagar funcionários, depois paga-se outras coisas, né? Então são impostos, taxas, dívidas, tudo isso tem que ser quitado primeiro para depois. Então a prefeitura também tem que ter e aí não cabe a nós leigos discutir isso e nem pessoas nos faces, nos Teutônia Transparente. Isso é pelo jurídico que tem que ser resolvido e isso está sendo feito com muita seriedade, muita transparência, para que a comunidade também possa acompanhar. O que a comunidade tem que acompanhar é o portal de transparência da Prefeitura de Teutônia. E não olhar em outras redes sociais, porque nas redes sociais, lamentavelmente, as pessoas falam o que querem e muitas vezes sem nenhuma comprovação. Então, está normal. A única mudança que nós já havíamos sugerido
a pedido dos moradores, é que o lixo começasse a ser recolhido de noite. Os horários são todos iguais, os roteiros são todos iguais, está tudo. A única coisa, em vez de dia, vamos à noite. Pode que daqui a um meio ano a comunidade perceba que não é tão bom ser à noite, podemos voltar de dia. Então não foi porque a empresa não estava preparada, não. Nós sugerimos para eles, o que vocês acham de nós começar a recolher à noite? Porque é insano, nesse calor quente, ver os rapazes correndo, porque eles têm que ter os abrigos por causa da segurança, toda a proteção, nesse solão aí. E Teutônia é uma cidade que está crescendo e que tem muito carro estacionado. Então, eles saem entre os carros correndo. Quantas vezes você já não quase atropelou um gari? Então, é a segurança, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente já tinha conversado com a empresa anterior, mas a empresa anterior achou não. Agora a nova logo concordou e assim está sendo feito. Houve um abandono por parte da outra empresa por motivos que não vêm ao caso, né? Isso diz respeito à própria empresa apenas, não houve nada em relação com o município. E eu preciso, inclusive, elogiar, afinal, tudo isso aconteceu, dá para se dizer, na terça-feira. Sabemos da burocracia que é a administração pública, com documentação, prazos e tudo mais, e até no final de semana o lixo já estava sendo recolhido. Louvável também por parte da empresa se disponibilizar a trabalhar, inclusive no final de semana, no domingo. Exato. O caminhão de lixo passou na frente de casa. Exatamente, Bruna, né? Então surgiu essa questão problemática na terça-feira, quarta, já iniciamos a resolver essas questões e na mesma semana se solucionou a questão, né? Então no final de semana, trabalhando direto, né? Então conseguimos solucionar essas questões e limpar a cidade, né? Então tudo surgiu numa semana e conseguimos, com paciência, com o jurídico, né, tudo direitinho, resolver essas questões. Falando dessa segunda colocada, então, do certame, né, licitatório que foi feito, que o prefeito muito bem colocou, então são quesitos que, como administração pública, nós temos que obedecer e seguir, né? Teve uma licitação em 2020 e a segunda colocada foi contatada, né, e ela de imediato, então, aceitou, né, trabalhar e contratou o serviço nos mesmos moldes do contrato anterior. Nenhuma cláusula, nenhum valor a mais. Então, ela aceitou, né? Então é a TSV Limitada, né? Ela tem sede natural de Progresso, ela atende outros municípios na volta, que ela presta um serviço exemplar, que a gente até já entrou em contato, né? E está prestando o serviço para nós. Como o prefeito já colocou, mudamos somente o turno, né? Por até sugestão nossa, né, prefeito, de nós fazermos um teste em função do trânsito, quando durante o dia o recolhimento, né? Então, assim, o bom é a gente ver durante a noite os caminhões passam, então lembrar que são 3 caminhões novos, ano 2020, né? Iniciam sempre às 18 horas e vão noite adentro. Então, a princípio sempre então até às 20 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, até meia-noite, até concluírem todo o serviço, né? O ouvinte está nos questionando referente ao prazo desse contrato. Vocês já colocaram que é a segunda colocada de uma licitação que já havia sido feita, mas não se trata de um contrato emergencial. Não se trata de contrato emergencial em absoluto, né? Porque nós tivemos nesse certame licitatório três empresas, né, que concorreram. Então, na via legal, chamamos a segunda. Caso de existência da segunda colocada, chamaríamos a terceira, né? Mas como a segunda colocada logo se colocou à disposição para iniciar os trabalhos já de imediato, e ela aceitou os mesmos moldes do contrato, então são 7 meses agora, né, e mais 2 anos, que são 5 anos de contrato. Então são 2 anos e 7 meses, né? E então 7 meses até zerar o 3º ano. Então, prestando de acordo o serviço no município, nós cumprindo as cláusulas que estão no contrato, com certeza podemos renovar, né? De repente deixar a dúvida, clarear a dúvida do ouvinte. Quando se faz um contrato dessa natureza, esse contrato é de 5 anos, renovável a cada ano. Então, cada ano, tanto a empresa quanto a prefeitura podem avaliar se querem renovar. Isso não significa que tem um novo contrato.
quando dentro desse prazo de 5 anos, que é a licitação, nesse prazo de 5 anos, o primeiro colocado desistir, você tem que sempre chamar na sequência. Depois do 5º ano, mesmo sendo certo, sendo errado, tudo, nós fazemos uma nova licitação. As licitações, neste caso, são de 5 em 5 anos. Renovável cada ano, né, para uma avaliação do serviço prestado. Então, tanto a empresa tem que cuidar, fazer um bom serviço, porque a prefeitura pode, e o contrato quando há uma justificativa plausível, você pode romper unilateralmente, um dos dois pode romper a qualquer momento. Por exemplo, se fizéssemos uma licitação de um contrato e a prefeitura não pagasse nos prazos hábeis, a empresa poderia romper o contrato. Esta é a justificativa. Se nós fazemos o serviço com a empresa e a empresa, quando nós precisamos, chamamos, ela não vem, nós podemos romper, é o motivo justificável. Então, não é assim, agora eu dormi bem, mal, essa noite vou romper com uma empresa. Não, isso não existe, tem que ter motivo, aí tem que justificar esse motivo e ele judicialmente tem que ser aceito. Então, é assim que funcionam os moldes de uma licitação. Bom, para a comunidade não houve nenhuma alteração exagerada, apenas essa questão do horário. Os dias de colocar o lixo na rua permanecem os mesmos, o roteiro também é o mesmo. Isso, Bruna. Então, inalterado, o roteiro permanece o mesmo, né? Hoje, inclusive, inicia o recolhimento no interior. Já está estabelecido a data, então 14 de novembro, hoje começa todo o recolhimento no interior. O roteiro, que sempre foi de 14 em 14 dias, isso normal. Aí, normal. Então, ficou definido com a empresa, né? Eles vão iniciar hoje, 14, 15 dias no prazo, nova rota no interior. O que tem que ser atentado no interior, nós temos a parte urbana, que entra uma parte no interior, então ali o recolhimento é mais assíduo, né? Então ali é 3 vezes na semana. Né? E aí de 15 em 15, então dali adiante para o interior, no caso Boa Vista Fundos, linha Germano, linha São Jacó, que a comunidade já sabe, né? E mudamos então o turno para fazer um experimento, que o prefeito disse, até por, né, nossa sugestão e tal, né? E vamos acompanhando, se a população achar que nós teremos que mudar o turno, mudaremos, né? E lembrar assim, então são 3 caminhões novos, cada caminhão tem 3 garis, né? Então obedecendo fielmente o contrato, as cláusulas como estavam estabelecidas, e também vamos ter um supervisor que vai atender o nosso município aqui nos casos emergenciais, caso o caminhão passe e deixe alguma rua lá que ela não conseguiu recolher, o supervisor vai ter um caminhãozinho e vai fazer esse recolhimento e agilizar esse processo, como já vinha sendo feito com a outra empresa. Então todos os moldes, tudo como a outra empresa também fazia, né? E o roteiro, friso, né? Ele não mudou. O roteiro é o mesmo nos bairros. A única coisa que mudou na cidade passou de dia para a noite. Então, em vez de você botar o seu lixo de manhã, você bota antes da noite quando volta do serviço. É única coisa. E importante reforçar, havia comentários, o coitado dos empregados, não. A nova empresa contratou 6 ou 7 garis dos que estão trabalhando e 2 motoristas. Agora, não contratou 100%. Aí é o critério da empresa, né? A empresa não quis me contratar porque achou que, de repente, eu não me encaixava nos moldes dos empregados da empresa. Mas o que a gente pediu para eles, que eles dessem oportunidade para quem estava trabalhando, que estava trabalhando bem. O pessoal estava trabalhando bem, né? Então, assim, isso tudo está resolvido. Então, o que a gente... Às vezes as pessoas, elas fazem tumulto em cima... Algumas pessoas, e muitas vezes, na maldade, fazem tumulto em cima de coisas bem simples, né? Mudou a empresa, isso é responsabilidade da prefeitura fazer funcionar. E como você disse, em menos de uma semana nós resolvemos. Mesmo sendo muito burocrático, nós disponibilizamos o Dr. Guilherme Guever para somente ele cuidar desse processo todo e agilizar o máximo possível, né? Então, junto com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, nós fizemos tudo dentro dos prazos legais, mas dentro no máximo de agilidade. Tudo
é emergencialmente, porque é uma questão de saúde pública. Eu não posso deixar 14 dias o lixo na rua, né? Eu tenho que ter essa responsabilidade. Então a gente foi ágil, fez rápido, fez tudo certo, está tudo legal, a comunidade não precisa se preocupar, está tudo dentro dos trâmites absolutamente legais, né? Essa situação toda também chamou nossa atenção para a quantidade de lixo que a gente gera, né? Exato. A gente não imagina a quantidade. A gente leva o saco até na rua, no outro dia ele não está mais lá, a gente não percebe o quanto de lixo que a gente produz. E aí fica o alerta para a gente também, né? Tomar cuidado quanto a isso, até para auxiliar no trabalho dos separadores, evitar que o aterro sanitário ultrapasse o limite e tudo mais. Eu posso fazer uma observação para a comunidade observar. Nós contratamos essa empresa dos galhos, ela moe os galhos. Por favor, comunidade, não coloque entulhos no meio dos galhos. Esses galhos são moídos por uma lâmina. E quando tem um metal junto, quando tem pedra junto, essas lâminas ou quebram, ou entortam, ou perde o fio. E o serviço é trancado. Então, às vezes, fica um monte de galhos, 2, 3 dias. Por quê? Porque o caminhão teve que ir embora, porque houve alguma coisa errada no meio. Então, a mania que as pessoas têm, não mania, algumas pessoas colocam tudo no mesmo monte. Nós temos que aprender. Galho é galho num monte. Grama, no máximo dentro de uma sacola, por favor. Não coloque a grama solta na calçada. Isso não é concebível. A grama, até o vento espalha, ela vira tudo sujeira na rua, e nós não temos gente suficiente para todo dia estar varrendo. Se tem vereador já reclamando na Câmara de Vereadores, tem muito funcionário na Prefeitura, o que não é verdade, tem menos que na época dele. Agora não tem como nós colocarmos mais e mais e mais pessoas para varrer a rua. Então, a comunidade tem que se atentar a isso. Eu sei que não é por maldade, é um hábito. Antes, quando vinha a reta escavadeira, recolhia tudo, colocava no caminhão. Agora nós temos que nos acostumar a isso. Apenas galhos. Aí o caminhão vem, moe os galhos, o serviço vai muito mais rápido. Então, eles têm uma queixa bastante grande dessa mistura de material que não está rendendo, porque eles têm que pegar galho por galho para ver se não tem outra coisa dentro. Então, o que eles falam? Barra de ferro junto, toco, material de construção, postes, não pode. Vamos nos acostumar, vamos colaborar muito com isso, eu quero insistir com isso. A cidade é nossa, e nós temos que, em conjunto, fazer que funcione bem. Se nós tivermos esse cuidado, logo a Prefeitura vai gastar muito menos, porque é hora corrida da máquina funcionando. A máquina, quando você tem um ferro lá no meio, na hora deles tirar, a máquina continua funcionando sem moer nada. Então, o custo vai reduzir, inclusive, para a Prefeitura, e a coisa vai ser mais rápida, mais ágil, e nós vamos conseguir manter a nossa cidade mais limpa. Esse também é um equipamento novo, recém-adquirido, contrato, né, para facilitar e agilizar. Afinal, era uma reclamação que vinha sendo feita e a Prefeitura tomou uma atitude para tentar otimizar todo esse processo de recolhimento de galhos. Exatamente. O que a gente sempre busca? Sempre busca melhorar. Quando você percebe que há um sistema funcionando em outra cidade que é melhor que o que nós temos, nós sempre estamos abertos a isso. Então, nós contratamos essa empresa por 3 meses. Nós vamos ver como é que nós teste, como é que nós nos adaptamos. A princípio, está muito melhor do que nós termos 2 retas escavadeiras, 3 caminhões e 10 funcionários recolhendo lixo o dia todo. Hoje nós teríamos que ter 1 reta e 1 caminhão para recolher aqueles entulhozinhos, coisa menor, né? Então, os galhos são muito volumosos. Inclusive, nós tínhamos problemas de denúncia por parte da promotoria, onde colocar os galhos, porque, por incrível que pareça, você não pode, como prefeitura, despejar os galhos em qualquer lugar a céu aberto, né? Tem toda uma regra para ser seguida, e nem sempre a gente conseguiu, e aí o volume era grande, havia denúncia, e muitas vezes as pessoas até denunciam para atrapalhar, né? Lamentavelmente isso também acontece. Então você sempre tinha que estar ajustando coisas para, a Lídia que eu diga, ajustando coisas para não incorrer em erro, e nós não queremos errar, nós estamos aí para fazer de forma correta, mas importante, precisamos muito da colaboração da comunidade para isso.
Lídia, agradecendo a tua participação no programa, deixo um espaço para as considerações finais e fica o pedido também para que seja feita a coleta seletiva. Exatamente, Bruna, reforçando o que o prefeito coloca, assim, visitando as ruas, passando, eu vejo muitas moradias, né, prefeito, que colocam a sua varredura de grama e folha na calçada. Então eu observo assim, um terreno grande poderia se estruturar com uma compostagem no fundo do terreno, usar esse material para uma compostagem orgânica, aproveitar esse material inerte para fertilizar a sua horta, seu pomar. Então, precisando de orientações, venha na secretaria, peça orientações. Eu tenho plantas, projetos para a gente adequar nas residências, nas moradias. Quem mora em apartamento, claro, não tem grama, não tem folha, mas as residências, não há necessidade de colocar isso na rua para a gente recolher, né? Então fica esse o alerta também. E que a população colabore, que faça a separação correta do material orgânico, né, dos vidros, do plástico. Mesmo o caminhão recolhendo, se ele está bem embaladinho, ele chega no aterro sem o ar, prensadinho, e lá conseguem abrir a sacola e já vai para a reciclagem direto, né? E outro material, erva mate, café, que também o pessoal tem o hábito, né, prefeito, de botar tudo na beira da estrada. Quem tem residência, que faça essa mobilização e fique com isso na sua residência, né? Também reforçando isso que o prefeito colocou da poda dos galhos, nós também entramos nesse projeto com o município vizinho lá, que é de Estrela, né, prefeito, projeto de Exato. carona, né, com material inerte no caso dos móveis inservíveis, né, muita assim de mobília. Então, nesse mês, prefeito, recebi ontem o relatório da empresa, 120 metros cúbicos de material de sofá, colchão, armários que as pessoas simplesmente colocam na frente da sua residência e fica o município incumbido de dar destino correto para isso, né? Então, 120 metros cúbicos nesse período curto aqui de um mês, né? Então, só para a gente pode mais adiante trazer um relatório mais específico quanto a isso. Então, olha a responsabilidade que o município tem, né? E precisamos da colaboração da população. Observa-se também que o pessoal descarta material que pode ser usado, poderia ir para doação. Então, antes de colocar na frente da sua residência, entre em contato com o conselho tutelar ou assistência social e faça a doação. Porque nem sempre o material que você descarta não possa ser útil para uma outra família, outra pessoa fazer uso dela, né? Cadeiras que a gente observa também. Então, é assim, né? A pessoa quer se desfazer de um bem, mas às vezes esse material poderia ser muito bem utilizado por outras famílias, né? E para nós seria uma economia no município, né, prefeito? E esses mais de 100 metros cúbicos é prensado, não é assim, vai pegar um armário e botar em dentro, ele é prensado, Exato. né? Inclusive, isso é uma questão que o promotor está nos cobrando muito, inclusive várias vezes já. Nós estamos fazendo prestação de serviço de forma gratuita. Legalmente, nenhum serviço público pode ser totalmente gratuito. O recolhimento dos galhos, do mobiliário, teria que se cobrar taxa. Nós estamos sendo notificados pela promotoria quanto a isso. Então é uma preocupação que a gente tem. A gente também não quer ficar cobrando tudo, mas cada vez mais a gente tem esse problema. Então o que nós vamos fazer pelo menos? Vamos dar um pequeno reajuste no lixo, na taxa de lixo, para tentar justificar essa despesa. Só para vocês saberem, em 2021, isso foi uma coisa, isso é oficial, nós gastamos em torno de 2 milhões com recolhimento e destinação de lixo. 2 milhões. E nós cobramos ao todo em torno de 1.300.000. Então nós tivemos um déficit na prefeitura de 700 mil. E a prefeitura não pode ter isso. Um serviço dessa natureza não pode ser deficitário da parte legal. Não é porque o prefeito queira, os vereadores queiram, a secretária. Isto é lei, né? Então o que a gente está buscando soluções alternativas para não onerar mais ainda a população. Mas é muito importante que a população colabore com isso. Por exemplo, se todos colocarem galhos, somente galhos, a rapidez dessa moagem, ela é muito maior, economiza lá na ponta. Então,
Se nós não colocamos grama na rua, não colocamos folhas soltas na rua, fazemos uma compostagemzinha no fundo do terreno, nós não precisamos recolher, isso reduz o custo. Então, em conjunto, com certeza nós vamos ter a solução. E o sonho de consumo nosso, de nós conseguirmos recolher o lixo de forma separada, seco um dia e o úmido no outro dia. Nós vamos chegar lá ainda. Então nós estamos, inclusive conversamos com a empresa, nós queremos fazer um trabalho de conscientização da comunidade que isso ocorreça. Muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Tirol, por nos darmos essa oportunidade de podermos clarear a questão do lixo hoje.